E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração, que eu vou trazer todos os detalhes da grande final do Champions Chess Tour que tivemos aqui. Pirotecnia, com certeza, entre o francês MVL, que vem aí, surpreendendo e chocando o mundo, com um xadrez onde ele é atacado e ele não defende. Ele contra-ataca, uma coisa assustadora. E ele enfrentava aqui a Lireza Firouzja, e essa é a partida do Armagedon. Eles empataram o mini-match nas rápidas, levando a decisão do torneio para os pênaltis do xadrez. O MVL jogava de brancas e era obrigado a ganhar para arrebatar a competição. Rafael, o que foi que aconteceu? Me conte os detalhes, claro, mas te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, o francês MVL terrível contra a Lireza Firouzja. E o MVL, obrigado a ganhar no Armagedon, começou com ele mesmo, Equatrino, favorito de Bob. Eita, o Firouzja botou a solidez da berlinesa. Vai ser 0-0. É um empate atrás do outro, claro, um empate, o Firouzja arrebata o mini-match, então ele vem pelo draw. O MVL entra na linha principal, jogando com roque, e agora tomando em C6 e tomando em E5 e trocando as damas. Rafael, mas as brancas têm que estar melhores aqui. As pretas estão com o rei no centro, não tem mais roque. Exato. Mas a prática mostrou que essa posição de berlinesa é equilibrada. Não é fácil de quebrar, já que as pretas ainda têm o par de bispos. Então a posição é super teórica ainda nesse momento. H3 preparando o G4, foi jogado o bispo D7. E agora, cavalo C3 segue o desenvolvimento. E H6, claro, o Firouzja controla esse salto terrível que poderia chegar aqui com o cavalo em G5. B3, agora preparando o bispo B2, mas olha como vai jogar o MVL. Por quê? Ele prepara o bispo na grande de agora, mas não agora. Ele vai botar tudo no momento certo, porque isso é uma guerra. Olha lá, C5 jogado pelo Firo. E agora o MVL traz a torre para D1 cravando o bispo, o Firouzja sai da cravada e depois do lance cavalo D5 tá lá. O MVL já começa a botar as peças em postos avançados. O cavalo já tá ciscando e o que ele quer fazer é jogar C4, A4 e depois trazer o bispo pra grande diagonal. O Firouzja tenta punir essa estrutura com o lance B3, então já tenta jogar ele o lance A4, o MVL não deixa, e depois de G5 vem agora o lance C4 e tá lá. O MVL com o cavalo num posto avançado, tu não consegue expulsar fácil o cavalo, porque tu não tem o lance C6, senão tu leva um duplo e perde a torre. Isso aqui é tudo um verdadeiro terror. Aqui foi jogado o lance bispo E6 para tentar eliminar em algum momento esse cavalo. E agora sim é que o MVL bota o bispo na grande diagonal. As peças estão jogando, o Firouzja está com pouco espaço. O rei da berlinesa dificulta a conexão das torres. Essa é uma debilidade para as pretas nessa variante. E as pretas têm uma dificuldade grande de desenvolver o bispo de F8, olha lá, porque o cavalo tá olhando tudo aqui. Então o Firouzja, ele tenta esse lance malandro, olha lá, propondo uma troca para trazer o bispo pro jogo. Mas o francês MVL é conhecido por não defender e não ajudar jamais o adversário. Ele não toma em E7, ele joga agora o lance H4, botando pressão em G5. O Firouzja jogou o lance G4, agora cavalo H2 de olho nesse pimpolho, e H5, e aqui vai chegar o momento marcante do jogo, porque o MVL joga como? F5 é o lance do francês, que pode trazer a ideia de mandar esse rei para E4, um dia trazer esse cavalo para E3 e F5. E olha lá como esses peões começam a tirar todo o espaço das peças do Firouzja. O Firouzja já se antecipa a isso, então ele joga ele cavalo F5, bloqueando isso e tocando H4. E aqui entra um drama, um mistério. Porque como que as brancas defendem o peão de H4? Parece, em resumo, que as brancas estão perdidas aqui. É coisa escandalosa, já que tu não tem o lance G3 que o cavalo tá tomando. Olha como o MVL defendeu aqui. O peão de H4, ele jogou cavalo F1. Então isso é um momento marcante do jogo, porque a gente entende essa característica rara que o MVL tem de não defender e sempre mesclar o jogo tático também com o jogo estratégico de uma maneira assustadora, que até as máquinas muitas vezes se confundem com o que está acontecendo. Ele dá o peão de H4, o Firouzja não tomou, ele jogou torre A6. Rafael, calma lá. Primeiro, por que não pode tomar? Porque tu leva esta bomba que é cavalo G3. O que o MVL tá dizendo? Xadrez posicional. Ele tá argumentando que o teu cavalo não volta mais pro jogo, e aqui cavalo no canto só traz desencanto. Pode surgir um dia também a ideia do F5 quando esse cavalo vier pra E3. Mas, Rafael, como não? É só jogar cavalo F5 agora. Sim, mas esse lance não funciona, porque além do golpe posicional,
tem o golpe tático que o MVL preparou, que é essa troca, e agora E6 e tá lá. O bispo de B2 jogado lá atrás, no momento certo, na diagonal certa, atacando a torre, e quando tu defende a torre, tu perde o bispo de F8, que tu tinha dificuldade pra desenvolver. Então tá lá. Olha que terror e que golpe arquitetado botou o MVL. Sabe que o Firuja, ele gastou tempo no relógio. 6 minutos e 6, calculando se ele podia tomar esse negócio, e ele agora joga torre A6, ó lá, 4 minutos e 28, gastou bastante tempo, mas tem suas ideias também. Sabem que o MVL agora joga G3, ele controla tudo, e depois do lance cavalo D4, centralizando de olho em B3, de olho em F3, o MVL segura na ponta dos dedos franceses, e aqui vem outro mistério, porque o Firuja joga o lance C6, expulsa o cavalo de um posto avançado, e depois de cavalo E3 ele joga a torre B6 e tá lá, ameaçando tomar em B3 e como defender. O mesmo drama daquele cavalo pressionando em H4. E de novo, o MVL não joga o lance mais natural. Que seria jogar o lance torre A3, né? Tu defende por aqui, mas a torre tá terrivelmente passiva em A3. E o MVL não é um jogador de defesa. Ele joga sempre agressivo, ele jogou torre B1, que é um escândalo um lance como esse. Olha que lance. Ele defende de maneira indireta a tomada cavalo B3. Tanto é que o Firuja jogou torre C7. Rafael, calma lá. Por que não pode tomar aqui? Porque a ideia do francês é jogar bispo C3, olha lá. E agora, eu tô ameaçando ganhar o teu cavalo, e se o teu cavalo sair, tu perde a torre solta na casa de B6. Vejam que o Firuja percebeu o tema e ele defendeu a torre, renovando a ameaça cavalo toma B3. Como defender agora? O MVL, nesse momento, ele jogou o lance rei F2, ignorando completamente as ameaças de cavalo B3 do Firuja. Ele não defende. Ele só joga atacando e criando as coisas dele, porque ele tá argumentando que já tá defendido em B3 e o Firuja não tomou, jogou o lance bispo E7 desenvolvendo. Rafael, calma lá. Por que agora não pode tomar? Porque tu leva o mesmo golpe. É incrível. Bispo C3. Embora o cavalo agora possa saltar, porque a torre não tá mais caindo inteira, porque o rei tá defendendo, o drama é que quando o cavalo saltar, tu leva bispo A5, ó lá, e cai na cravada. Então, o MVL conseguiu encontrar mais um problema com o lance de defesa do Firuja, que é o bispo entra ali cravando a torre na diagonal do rei. Então jogou rei F2, o MVL seguiu desenvolvendo, o Firuja seguiu desenvolvendo, e agora o MVL joga bispo C3 e tá lá, ele começa a pressionar e punir essa formação que as pretas criaram. O Firuja tem que jogar lances passivos, ó, a torre tem que defender o peão, é uma função ingrata para uma peça tão valiosa, mas é necessário, e agora cavalo E4 tá lá, o MVL mandando peça pra cima. Cavalo F5, o Firuja volta pra formação de bloqueio de qualquer avanço no futuro, e o MVL mantém a atenção, não troca a peça, não simplifica. Firo agora tenta trazer essa torre de B6 que não fazia nada agora aqui nessa coluna de volta pro jogo, e o MVL prepara uma dobrada na coluna aberta. A partida é pau e pedra, é fim do caminho, é a grande final do Chess Tour. Aqui o Firuja traz a torre pra D8, começa a lutar por essa coluna D, o MVL pressiona dobrando, veio a simplificação e agora a torre A8. Claro, o Firuja tem que tentar trazer essa torre pro jogo. Não é fácil, porque quando a torre sai pra qualquer casa, tu tá perdendo em A5 com o cheque. Então primeiro tu vai ter que gastar um tempo com B6 pra depois trazer a torre pra coluna. O MVL sabe disso e já aproveita esse tempo, ele joga cavalo E3, enfraquecendo de novo um tema-chave, uma casa-chave que é a casa de F5. Nesse momento o Firuja defende em A5, prepara pra trazer a torre pra D8, e aqui o MVL troca em F5, e antes que o Firuja tenha tempo, ele já invade com o cavalo em D6, cavalo num posto avançado, não dá para deixar o cavalo aí, tá tocando o bispo. Veio a troca, e agora surge ideias que a torre pode se infiltrar pelo flanco do rei, tudo tá fraco por aqui. Foi jogado o bispo E6, então bloqueando, e agora o MVL joga rei E3 e depois de torre 8, tá claríssimo. O plano que as máquinas gritam nesse momento é o lance rei E4 e F5. É um plano que parece natural, começar a avançar esses peões, mas o MVL não joga os lances da máquina. Não, ele joga uma coisa assim que é fora da normalidade para um ser humano. Eu ouso dizer que nem as máquinas entendem o que o MVL tá fazendo, e sempre é uma coisa assustadora. Ele jogou direto o lance F5. Isso aqui é um mistério. O que ele tá fazendo? Ele tá argumentando que ele não precisa avançar com esses peões. Ele vai ganhar entrando com o rei e tomando os 2 peões no flanco do rei, mesmo dando contra-jogo pro Firuja. O Firuja trocou,
tomou aqui, não tem como recusar, e agora o MVL começa a entrar com o rei, ele quer pegar tudo no flanco do rei, o Firu já argumenta que vai pegar tudo também no flanco da dama, e depois de torre F6 tá lá, apertou aqui, o rei tá entrando, e o Firu já defendeu na ponta dos dedos, e agora rei G5, e é um mistério, porque as máquinas criticaram essa linha, mas na prática, uma coisa surpreendente, é aquele xadrez que parece um xadrez da Lila 0, não é o xadrez do Stockfish, é o xadrez da Lila. Veio agora a tomada em B3, tudo tá caindo, é assustador essa posição, mas o MVL segue sem defender, ele toma esse peão, e depois de bispo C4, ele toma mais um que já tá maduro, e depois de cheque, ele joga rei F4, ele argumenta que o peão de H vai ganhar o jogo. Agora, acredite nisso, quem quiser, o MVL tava acreditando, é um mistério, não dá pra ter certeza de quem ganha uma posição como essa. Nesse momento, o Firu já tem o flanco da dama todo trancado, por conta de um peão, que é o peão de A4, vejam lá. E aqui o Firu tem que jogar um lance pra cima, que é B5. Tem que começar a andar, porque esse peão tá disparando. Mesmo que com isso, tu entregue o peão de A5 com cheque. Foi o que o Firu já jogou, o MVL tomou. E depois do lance rei D7, o MVL joga agora bispo B6, argumentando que vai tomar também o peão de C5, e o bispo vai defender esse avanço aqui no flanco da dama. O Firuja não acreditou muito, tomou em A4, veio a tomada em C5, totó na torre em D8, controlando tudo, e agora o MVL começa a disparar o peão, dizendo que o plano dele ganha o jogo. Quem não viu, pois que volte aí pra tentar estudar e ver esse negócio, porque nem a máquina não entende o que tá acontecendo aqui. É assustador no mínimo, o que a gente tá vendo aqui. Foi jogado agora o lance torre A8, preparando pra avançar. Aqui, o MVL controlou tudo, bloqueando de bispo. C5, lance provocativo, argumentando que depois da troca tu leva A3 e vem a promoção. E o MVL não defende nada, ele joga o lance H6 e segue de olho no plano dele. O Firuja traz a torre pra defender o peão passado, e agora sim o MVL toma em C5, já que tu não pode avançar, a torre desviou. O controle da... É algo fora da realidade. Rei C6 ativando o rei. Agora o MVL mantém o bispo defendido, controlando o avanço. Rei D5 indo pra cima. E G4 tá lá. O francês vai seguir avançando a pionada. O Firuja traz a torre pra avançar A3 de novo. E de novo o MVL não defende. Ele ataca, ele joga o lance H7. Porque tu não pode avançar. O MVL toma, e quando o torre pôr, ele promove em H8. Então o Firu já tá nas cordas e o tempo apertava bastante. Torre H8 jogado, e agora o francês segura o peão e o rei tá entrando, ainda controlando em A3. É um plano completamente assustador. Rei C4 tá jogado, agora rei G5, e depois de rei B3 preparando o avanço, aqui o MVL joga rei F6, sacrificando em G4. Muitos podem pensar que ele sacrifica em G4 para tomar em F7. Não! O Firu já tomou, e o MVL não joga o óbvio, já quer tomar aqui coisa nenhuma, é rei G7 e acaba o jogo. Olha lá, atacou a torre e vai promover no próximo, não tem como defender, não tem o que fazer aqui, o Firuja abandonou essa partida que é de arrepiar, o MVL é campeão do Chess Tour, contrariando as máquinas. E tá no ar a precisão desta guerra que foi travada. Observe essa injustiça. O Peixe critica duramente o plano do MVL com o F5, rei F4. Segundo o Peixe, o lance é que era voltar pra zaga, pra defender o contra-ataque do Firuja, mas não. O MVL jamais defende. Ele aqui foi pra cima mesmo, contrariou a máquina e levou esse campeonato na unha e na garra. É um jogador completamente assustador. Comenta aí embaixo, tá tão impressionado quanto eu com o xadrez do MVL. E se tu gostou da cobertura do vídeo da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.